com o nosso convidado foi isso. O Tiago vinha para o nosso estúdio, a gente estava super preparado, estava pensando até em trazer meu gato, o Comieira, para aprontar aqui. Claro que não, né, Tiago? Porque gato não é tão quieto como as pessoas falam. Nós vamos agora, então, entrevistar o Tiago, que é essa figura que eu gosto muito. O Tiago é de Teresina, embora eu acho que ele seja do mundo. Ele é filho da Dona Neide e do Zorro. A pessoa que tem um pai chamado Zorro, essa pessoa não é gente. Ele já publicou os livros Cabeça de Sol em Cima do Trem, Disco e Livro, e Os Gatos Quando os Dias Passam. Esse livro ele foi lançado no Salip, que acabou de acontecer aqui em Teresina, né? Mas o Tiago também, ele é um dos criadores da revista Acrobata, da qual eu sou fã incondicional, tenho camiseta e tudo. Já pedi autógrafo e tudo. E ele integrou por 12 anos a nossa queridíssima banda Vale do Até. E aí ele lançou os álbuns pela Vale do Até, pelos Pátios Partidos em Festa, Alegria Girar e Este Lado Pra Cima e Vale do Até ao vivo. Eu estou contando a história do Tiago porque eu acho que a gente hoje, nesse mundo digital, Tiago, a gente tem que estar sempre repetindo a nossa história porque a gente está sempre conquistando o coração de alguém ou tendo a oportunidade de fazer isso no mundo digital. Então, eu acho que antes a gente se apresentava uma vez e achava que estava tudo resolvido. Hoje, não. Tem sempre alguém novo para a gente conquistar, para a gente se apresentar. E, para mim, é uma honra ter mais pessoas, né, ser esse canal para ter mais pessoas conhecendo você. Você está bem? Eu estou bem, Maia, muito bem. Muito feliz de estar falando contigo agora. Infelizmente não deu para a gente estar pessoalmente aí, estava morrendo de saudade de ti. Pois E em é. breve também vou te encontrar para te presentear com um livro, Os Gatos Quando os Dias Passam. Eu quero esse Faz muito livro. tempo, né? Tem vários anos que a gente se viu da última vez. É E esse verdade. tempo de pandemia também muito doido, assim, só de pandemia já vai fazer 2 anos, então o tempo fica Sim, muito estranho, né? Mas eu estou muito fica. feliz de estar aqui, estou muito bem, estou no quente do corpo. Foi a pandemia que fez você escrever sobre gatos e começar a observá-los? Você sempre teve gatos? Quantos gatos você tem? Me para, porque eu vou fazer uma pergunta atrás da outra. Certo. Não foi a pandemia que me fez escrever sobre gatos, mas durante a pandemia isso se aprofundou um pouco, assim, para eu fechar o livro, né? Então, em 2013, no ano que eu lancei o meu livro Cabeça de Sol em Cima do Trem, que foi o livro anterior, e eu lancei também um CD com 20 poemas, né, desse livro, que é esse CD Sim, aqui, o Cabeça de Sol em Cima do eu Trem. tenho. Aham. Isso foi em 2013. Aí, nesse mesmo ano, eu acabei adotando umas gatas que estavam lá na porta de casa, morando ali no bairro Pirajá e tal. Uma gata da rua pariu e ficou por ali, e as gatinhas meio doentes, assim, e tal. E aí eu comecei a ficar com pena, né, daquela situação. Nunca tinha parado para pensar em morar com gato, Aliás, no bairro que dividir você a casa. morou 10 anos, lá o bairro Pirajá, tem muito gato. Aliás, tem muito gato hoje em todo lugar. Impressionante, né? Eles se Mas multiplicaram, Maia, né? pois é, e isso é uma coisa que a gente, como cidade, tem que se preocupar, porque, Sim, assim, tem muitas pessoas que são voluntárias, né, associações, que se juntam para poder adotar animais, castrar, esse tipo de coisa, para justamente não virar um problema de saúde pública, né? Mas o que acontece? O IBGE, na última pesquisa que ele fez sobre animais domésticos, ele chegou à conclusão que 34,2% das casas do Piauí tem pelo menos um gato. E é o estado brasileiro que mais tem casas com gato. Então, assim, teoricamente, né, ou estatisticamente, nós somos o estado que mais ama gatos. E mesmo assim, ah, ainda tem muitos gatos abandonados, esse tipo de coisa e tal. E aí, quando eu adotei essas gatas, que eu inclusive conheci o pessoal da Pipa, conheci a Isabel e tudo mais, eu comecei a me aproximar desse comportamento felino, dessa outra forma de existir, né? E comecei a perceber que os gatos têm muito a nos ensinar também, né? muito. Como seres humanos. Então, assim, por exemplo, num tempo em que é tão difícil dormir, né?
num tempo que é tão difícil pegar no sono, você observar os gatos e, por exemplo, ver que os gatos dormem 70% da sua vida, é muito interessante esse tipo de coisa, entendeu? Então, o gato tem uma vida onírica, uma vida de sonho extraordinária, e ele não separa o sonho da vida real e tal, como a gente separa. Ah, não, isso é sonho, isso é realidade. A gente sabe que na noite a gente também está elaborando as nossas realidades pelo sonho, e durante o nosso cotidiano ensolarado, né, a gente obviamente vai dar vazão àquelas coisas que a gente trabalhou durante a noite, oniricamente, assim. É, Então eu acho... é incrível isso. Pode falar. Não, pois é, eu acho fantástico essa coisa da gente observar também, assim, o que os animais podem dizer para a gente, mesmo sem usar as palavras, né? Eu adotei um gato também. O nome dele é Cumieira, porque quando eu estava construindo a minha casa, a mãe dele pariu 5 gatos no terreno e abandonou a todos. E aí todos ficaram Eita. lá, mas eles foram morrendo, porque morreu de inanição, ele não mamou o suficiente, então ele não ficou forte Uhum, como os outros. O outro foi uhum. estrangulado por uma raposa. O outro Meu morreu numa Deus do céu. caixa d'água do vizinho que estava aberta, que era uma caixa d'água usada para construção, mas ela ficou Nossa, aberta e ele mãe. morreu afogado. O outro foi atropelado por um cara que foi montar um armário, que até hoje eu tenho mágoas. E escapou esse. E eu não gostava de gatos. E um dia eu Ele é estava o lá em casa, sobrevivente. o cachorro do vizinho se soltou e a minha casa não tinha portão nessa época. E ele deu uma carreira no Cumieira, que ele ganhou esse nome porque estava na Aham, cumieira da casa, quando ele nasceu, na construção. sim. E ele subiu num pé de marfim, numa velocidade, com um instinto de sobrevivência, que eu me apaixonei. E desde então eu tenho o meu gato Cumieira, que tem quase 5 anos, é quase um idoso, né? Não sei se seu livro retrata isso, porque eu ainda não tive o privilégio de ler, ele acabou de ser Aham, lançado, mas a vida dos gatos e a relação dele com outros gatos, né? Porque o cheiro, a questão do olfato, de como eles vão seguindo pelo cheiro as coisas, né? O total. olfato deles é a nossa visão, ou a visão da maioria de nós, né? Porque nem todo Sim, mundo a sim. tem. Então, assim, Aham. é incrível isso. O que você traz sobre isso? Depois, agora que eu contei a história do meu gato Cumieira. Ó, Maia, primeiro que o nome desse teu gato é genial, porque assim, cumieira é uma palavra muito nordestina, assim, da forma como a gente fala, e eu acho essa palavra linda, né? Desde que eu sou criança, eu escuto minha mãe e minha família do interior falar, né? Ah, lá na cumieira da casa e tal. Sim, sim. E realmente é o grande alicerce, Eu né? É tenho o que um sustenta. lado meu mínimo, nada comparado ao seu, é poético. Mas é isso aí, a gente vai, né, tentando inventar palavras diferentes para dizer o que a gente está Verdade. sentindo. Maia, mas é isso, a questão de ter adotado essas gatas, né, fez com que eu me transformasse nessa questão, envolvendo a minha percepção e também a minha própria escrita, assim. Porque, Sim. por exemplo, nesse livro, eu falo muito sobre o gato na própria rua mesmo, assim, vendo o gato por aí, entendeu? O gato convivendo com a gente pela cidade e como a gente se relaciona com ele também. Você Ah, coloca que nós somos ideologicamente treinados para odiar gatos. Isso, exatamente, tem isso. Ainda tem esse resquício, né? Por exemplo, a gente sabe que durante a Idade Média, essa questão, né, de uma perseguição católica que aconteceu, os gatos foram muito associados assim à bruxaria, satanismo, Gato preto, né? feitiçaria. O gato preto não Despacho. dá sorte, o gato preto dá azar, esse tipo de coisa. Eles são E lindos. ainda, e ainda hoje isso se mantém na nossa cultura de uma forma muito diluída, mas ainda se mantém. Sim. Quando vê um gato preto, muitas vezes a pessoa, né, fica dizendo que é mau agouro, esse tipo de coisa. Mas a gente também vê que em outras culturas o gato preto também significa sorte. Você encontrar com um gato preto no seu caminho significa sorte, como por exemplo no próprio Egito, onde eles eram adorados e foram adorados durante milênios, né? Então, assim,
Inclusive, essa perseguição fez, essa nossa coisa ruim de muitas vezes não ser simpático com o gato, até atrasou a própria domesticação dele. Porque assim, o gato acabou tendo menos tempo de domesticação do que, por exemplo, o próprio cachorro. O meu gato, ele é um gato cachorro. Porque, por exemplo, eu chego, aí eu saio daqui da TV. Vou para casa, o programa é ao vivo. Na hora que eu abro o portão, que eu chego, ele vem correndo, entra no meu carro, pula na minha perna e coloca as duas patas na direção. Eu chamo. Hoje eu vi uma coisa na internet que, tipo assim, se você chamar gato, não adianta comparado com outras coisas. Eu chamo comieira e ele vai pro meu colo, ele senta do meu lado, ele vê série comigo. No Netflix tem o meu perfil, do meu marido e o do comieira, dos desenhos que ele gosta de ver. Ele é um cachorro. Ele é, Maia, um gato amoroso, né? Que ele mostra também que também tem uma outra coisa ruim, que muita gente fala, que diz assim, o gato não gosta do dono, gosta só da casa e tal. Isso não é verdade. Que tipo, gato é indiferente, gato não se importa com você, é egoísta, ele não presta atenção em nada, ele gosta só dele mesmo. Isso tudo é mentira. Não. Isso não é verdade. Isso tem uma explicação biológica, mas o gato ama. Por exemplo, essa foto aí, sou eu com a minha gata minguante. Linda essa foto. Né? A minha gata minguantezinha, que foi uma das que foram adotadas e escaparam lá da... Minguante, eu quero saber os nomes todos. Passa, produção. Olha, essa entrevista é especial para quem ama bichinhos de estimação, tá? Em especial gatos. Essa imagem aqui da capa, que tem essa aquarelazinha embaixo dessa gata, é uma outra gata minha chamada Uma. Que quando você vê um gato com 3 cores, você já pode ter certeza que é fêmea. Porque biologicamente, geneticamente, só se manifesta as 3 cores quando é fêmea. Tipo, no macho isso não ocorre. O seu livro trata sobre castração. O que você pensa sobre isso? Não, eu não falo diretamente sobre a castração, mas no meu livro, Maia, tem um diálogo muito bom com a ciência. Por exemplo, se você pegar o dicionário Wise e você for ver o significado da palavra engatinhar, é muito interessante. Aqui eu até coloquei como epígrafe para abrir aqui o livro, né? Sim. Engatinhar significa isso, andar de gatinhas, ser iniciado em arte, ciência, etc. Ser principiante, novo em. Isso aqui eu tinha lembrado quando me veio na cabeça justamente a simples ideia de que, gente, para nós sermos pessoas, a gente começa imitando um gato, porque a gente engatinha quando pequeno. Interessante. Tem muitas coisas no livro, né? É um pouco de poesia, de ciência, de curiosidade, de estatística. O que mais tem? Pois é, eu quis fazer muito esse diálogo, Maia, com a própria ciência, porque a gente sabe que está tendo, né, uma onda negacionista, muita gente atacando ciência. A gente sabe que a ciência é a favor da vida. A ciência existe para que a gente possa ter melhores condições de conviver, de estar no mundo e tudo mais. Então, o gato tem uma série de curiosidades científicas que são muito poéticas. Por exemplo, todos os gatos nascem com olhos azuis. Todos os gatos. Não sabia. E eu fiz um haikai que diz assim, olhos felinos nascem azuis, há 2 céus de maio. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tem mais fotos de gatos aí, produção, do livro do Tiago? Olha que foto linda! Essas fotos eu fiz de gato no bairro Pirajá, exatamente. Esse gato vivia na rua também, ele estava atrás de uma planta escondido e eu com minha câmera saía registrando esses instantes, né? Muito bom. Porque, Maia, aí pode ficar passando que eu vou falando aqui. Vai passando, por favor, produção. Obrigada. Esse gato, eu fotografei ele no Encontro das Águas, no encontro do rio Puti com o Parnaíba. Esse gato preto estava lá simplesmente apreciando o pôr do sol. Gato esperto. O meu adora fazer isso aí.
Exatamente, ó. Essa é outra gata minha, que é a terceira, a Mia, né? Era no mês de setembro e a Mia estava dormindo em cima das plantas. E o que foi que aconteceu? Eu entendi que ela estava aí porque estava muito quente. E Eu ali em também cima penso das isso. plantas é mais frio, né? E eu fiz um outro haikai, né? Que, que é desse jeito assim. É, sobre as plantas, a gata dorme. Tarde de setembro. São poemas Legal. muito, são poemas Sim, muito simples, Maia, que eu fiz também, dialogando com essa tradição da própria poesia japonesa. sim. Porque a poesia japonesa tem uma forma muito simples e direta de fazer poesia, de fazer arte, né? E tem É, uma eles, profundidade, uma quietude que nos inquieta, que a gente não exatamente, entende, que para a gente perceber é preciso imergir mesmo em águas profundas, né? O haikai ele é muito elaborado, ele tem uma sofisticação literária que é algo assim difícil, entendeu? Assim de fazer, é, não é com simples de ser certeza. feito. Ele tem E também, muito significado. e também ele é um pouco difícil, às vezes, de ser compreendido, aceitado pela nossa cultura, porque a cultura japonesa, a forma deles fazerem poesia é muito diferente da forma que é a nossa. Por exemplo, explicando rapidamente, o poema haikai, ele é feito com valores budistas. Ele é feito você sabendo que a forma que você age no mundo, a ética, a beleza do mundo, a forma que você pensa, a estética, e a sua espiritualidade, elas não estão separadas, elas têm que ficar juntas o tempo inteiro. É a Então, assim, eu estética não. da ética, né? Exatamente. E junto com essa espiritualidade, é simplesmente essa profundidade de você entender que a natureza e você é uma coisa só. Por isso que eu E falei, isso, não é simples de ser feito, porque é uma forma de ver o mundo, né? exatamente. Por exemplo, quando tu mostrou a foto de lá da minha gata em cima das plantas, né? E eu fiz esse texto sobre as plantas, a gata dorme, tarde de setembro, né? Quando eu digo tarde de setembro, é uma sensação minha. Por exemplo, eu estou sentindo o calor naquela hora, Tua é e uma de todo sensação piauiense. individual. Pois é. Eu estou sentindo a quintura daquele momento, é uma sensação individual. Mas Muito a minha legal. sensação, ela é confirmada pelo que está acontecendo ao meu redor. Por exemplo, o Sim. gato está sentindo a mesma coisa que eu. Né? Então, quando eu faço essa anotação simples, objetiva, né? Dando alma para as coisas também, tem esse animismo, né? O próprio Haikai vem disso. É uma E anotação o gato simples, merece objetiva. isso, né? Os gatos merecem, porque eles são a quietude aparente, mas são ligados em tudo, em tudo. Até as anteninhas do bigode, elas se mexem de acordo com alguns cheiros ou movimentos, né? Passa rápido pra gente os outros, produção, só pra gente, Pode passar, que só a para a gente gente já ver tá no outras finalzinho. Esse também vem do o pôr do sol, funcionamento acho que das é águas. amigo E, daquele lá, é, parceiro. Esse é a cara esse do daí é lá no bairro Cumieira. Pirajá. Isso é a cara do Cumieira, é um gato bem comum, Cumieira. E É, ele deve morar naquela casa. Eita, esse aí, ó, tanto, aí são as gente. ruas do bairro Pirajá, né? Eu fotografando, vários gatos juntos. Algumas pessoas às vezes deixam comida, né? E quando eu fui fotografar, esse gato olhou para mim, né? Bem no meu olho, assim. E, Te no meu encarou. livro, Maia, eu acabei fazendo isso. Muitas fotos é o gato olhando para a gente, né? Então, ao mesmo Sim, tempo que eu, como poeta, estou observando os gatos, mas é o gato também que nos te observa. observa. São lindas as fotos. Dá para fazer uma exposição, acho que fica a dica aí. Olha que Depois eu vou lindo fazer. isso, gente. Ah, eu quero que você fotografe o Cumieira. Vai lá em casa para fotografar o Fotografo. Cumieira. Aí, Maia, é isso. Eu vou ler até aqui um outro poeminha curto que eu fiz sobre os gatos, que diz assim, ó. Sim. Compasso. Talvez, por amor à música, teria a gata uma pauta. Compor só os sons necessários. Ser a duração da pausa. É bem Então, gato mesmo isso. É bem. quando... Porque. Pode falar. Não, pois é, quando eu fiz esse poema, essa questão assim, eu disse, caramba, é engraçado, né? Enfim, já é uma associação da minha cabeça escrevendo, né? Tiago é, Que o sempre gato Tiago é.
que talvez o gato tivesse um amor tão grande pela música que ele resolveu ser a adoração da pausa. Que na música também tem os silêncios, né? Então, assim, Maia, esse livro ele vem muito para me alertar, né? E também, assim, nos lembrar desse tipo de coisa, assim, que a gente tem também que fazer mais silêncio, a gente tem que olhar mais para dentro de nós, sabe? Ser mais focado, concentrado como os gatos são. Essa coisa de incorporar o sono na nossa vida como uma coisa muito importante Sim, também. E a gente tem muita dificuldade, sabe, de dormir. Então, assim, a gente precisa caminhar para o sonho de uma forma criativa também, né? De uma forma alegre, não de uma forma desesperada por não estar conseguindo dormir, porque o mundo tem muitos estímulos. A natureza tem muito a nos ensinar. Acho que o gato foi um recorte interessante de despertar que você, como grande escritor e observador das coisas, traz para a gente. Mas assim, a natureza está aí e a gente teve muitas oportunidades de repensar a nossa relação e as lições da natureza. Inclusive como não devemos ser e como não devemos lidar com ela. Porque a gente que precisa da natureza, a natureza não precisa da gente, né? E eu acho que junta a nossa natureza torta humana e a gente tem aí toda hora essas lições, né? E muita coisa está acontecendo no âmbito da sustentabilidade, do meio ambiente, do que está em nossa volta. Quem não foi despertado, que seja, porque eu acho que esse despertar, essa necessidade de pensar, de ter mais tempo para isso, é um caminho sem volta. Eu acho que o mundo vai se dividir muito aí em relação a isso. Tiago, muito obrigada pela entrevista. Nós somos dois maluquinhos de fazer uma entrevista dessa sobre gatos, mas a gente traz com o gato essa lição da natureza que eu acabei de falar, traz esse cara incrível que é piauiense e que é um orgulho para a gente, uma inspiração na literatura, né? E para você também desmobilizar o seu olhar em relação ao que você está lendo. Leia sobre outras coisas que trazem novas perspectivas daquilo que a gente vê diariamente e não atenta e não dá importância para aquilo. Acho que você também traz isso de lição para a gente. Obrigada, querido. Estou te esperando aqui, viu? E onde é que está sendo vendido o livro? Sim, pois é. O livro ele foi impresso pela editora Sete Letras, que é uma editora carioca. Então, por enquanto, ele não está nas livrarias daqui de Teresina, mas no começo do ano estará já. Isso é coisa das tuas conexões com o Arnaldo Antunes, né? De imprimir lá. Minha gente, o Arnaldo Antunes é louco pelo Thiago eu fico impressionada. Eu vou fazer um disco no próximo ano, ele vai estar, viu? Viu? Não falei para você. Não falei para você. Então, quando que chega aqui? A gente não compra nem pela internet? Não. Pela internet compra, basta ir no site da Sete Letras, a editora Sete Letras, ou na Amazon, que lá também você pode fazer o pedido e ótimo, o livro chega no seu casa. Enquanto não chega aqui, né? E aí eu vou comprar um meu, vai chegar e eu vou te chamar para autografar. Irei, com o maior prazer. Sim. Em janeiro eu estou indo para o programa. Venha sim. A gente vai falar de outras gaiatices. Com certeza. Beijo, querido. Tchau. Amo você. Saudade. Muito obrigado. Saudade. Tchau. Beijo. Falei que a entrevista era bem legal. Às vezes